Bem-vindos ao Chico Xavier. É um prazer sempre tê-los conosco. E nessa noite a gente vai falar de Marcos, o capítulo 2, do versículo 1 ao 12, a cura do paralítico de Cafarnaum. Nós sabemos que Jesus morava em Cafarnaum com Pedro. E todos da cidade sabiam que eles estavam lá. Então houve um movimento muito grande na casa de Pedro e muita gente em torno. Como acontece nos dias de hoje, nós sempre buscamos a cura. Mas que cura nós buscamos? A cura do corpo ou da alma? Nós sabemos que a cura do corpo, ela é até momentânea. E se a gente buscar os prazeres do mundo, com certeza essas dificuldades retornarão de uma forma inclusive mais forte. E é um ditado antigo que diz: mente sã, corpo são. Então nós precisamos buscar realmente esse equilíbrio, curar a nossa alma e curar o nosso espírito. Existem, porém, pessoas que durante a sua vida adquirem doenças. Eles eram perfeitamente saudáveis, mas eles adquirem males difíceis de suportar. Mas, se eles forem doentes fisicamente, mas espiritualizados, com certeza essa dor, essa dificuldade, ela não será tão intensa. Nós temos um exemplo no meio espírita de um médium que nasceu em Ituiutaba, em Minas Gerais, o Jerônimo Mendonça. Ele, aos 18 anos, ele se torna paraplégico, numa cama, onde é adaptada essa cama. Eles adquirem uma perua Kombi, onde é feita a adaptação para que ele pudesse fazer palestras espíritas e trabalhar. E além disso, ele possuía um lar-escola para crianças, onde educava-se mais de 100 crianças. Então, há necessidade de mudanças, há necessidade de a gente entender o que é ser doente do corpo e doente da alma. Então nós precisamos ter esse equilíbrio. Então eu falei isso para que a gente pudesse adentrar no Evangelho de Marcos. Então vamos lá. Aqui a cidade tem um mapa com a cidade de Cafarnaum, e se vocês puderam observar, várias cidades em volta aí, né? Até Séforis aqui embaixo, onde nasceu Maria, Nazaré, onde Jesus foi criado, e o grande mar da Galileia, o lago de Genezaré. É isso aí. Então vamos, Marcos capítulo 2, versículos de 1 a 12. Entrando de novo em Cafarnaum, depois de alguns dias, souberam que ele estava em casa. E tantos foram os que se aglomeraram, que já não havia lugar nem à porta. E anunciava-lhes a palavra. Vieram trazer-lhes um paralítico, transportado por 4 homens. E como não pudessem aproximar-se por causa da multidão, abriram o teto, à altura do lugar onde ele se encontrava, e tendo feito um buraco, baixaram o leito em que jazia o paralítico. Jesus, vendo sua fé, disse ao paralítico: Filho, os teus pecados estão perdoados. Ora, alguns dos escribas que lá estavam sentados refletiam em seus corações: por que está falando assim? Ele blasfema. Quem pode perdoar os pecados a não ser Deus?
Jesus imediatamente percebeu em seu espírito o que pensavam em seu íntimo e disse: por que pensais assim em vossos corações? O que é mais fácil dizer ao paralítico: os teus pecados estão perdoados? Ou dizer: levanta-te, toma o teu leito e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar os pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, toma o teu leito e vá para a tua casa. O paralítico levantou-se imediatamente, carregando o leito, saiu diante de todos, de sorte que ficaram admirados e glorificavam a Deus, dizendo: nunca vimos coisa igual. Bom, eu vou conseguir falar bastante coisas para vocês, mas vai haver uma coisa que eu não vou conseguir explicar. Quem arrumou o telhado de Pedro, de Simão? Então, como o Nori sempre conta as histórias, eu vou deixar para ele no final explicar como é que, quem foi que arrumou o telhado de Pedro, né? De Simão. Gente, a gente começa aqui falando dos escribas, né? E nós temos aí os escribas modernos, que são os médiuns espíritas, os sacerdotes, os pastores, que se julgam sábios, cheios de conhecimento, e não dão atenção para aqueles que vêm vindo, que são os continuadores do trabalho de Jesus, e nós devemos estar sempre com as nossas portas abertas. Jesus penetra no campo mental desses escribas, porque ele tinha essa facilidade, e lhe pergunta o que é mais fácil dizer: se os pecados estão perdoados ou levanta-te, né? E Jesus propicia nesse momento uma afronta moral aos escribas, pois geralmente aqueles que julgam ter mais conhecimentos, experiências, quando observam alguém fazer algo que não conseguem, surge de imediato o ego, o orgulho e a prepotência, pois não conseguem fazer boas obras. A arrogância e a prepotência prejudicam sempre a ação de ajudar. Então, a gente conhece quem são os grandes escribas, esses indivíduos que ainda precisam aprender, né, a ter essa humildade. Vamos falar um pouco de pecado, né? Porque pecado, a gente já nasce com o pecado original e todo mundo condena a gente com esse bendito pecado. Segundo as antigas religiões, nós já nascemos em pecado, que é o pecado original. Portanto, já em nosso íntimo temos um certo sentimento de culpa. Na época de Jesus, segundo os preceitos judaicos, qualquer doença era considerada castigo divino. Quem possuísse uma doença não tinha proteção de Deus. Podia até serem banidos do convívio humano. Nós sabemos que naquele tempo os leprosos, enfim, as pessoas que possuíam doenças, eles eram até banidos do convívio, né? Por serem impuros ou por permanecerem em pecado. O doente, enfim, carregava a culpa dentro de si. É que se passava dentro do seu corpo mental. É isso que passava dentro do corpo mental dele. Ele era realmente um pecador, um réprobo, né, como dizem. Com a vinda dos ensinos de Jesus, ele libera o indivíduo e o esclarece, oferecendo sempre novas oportunidades, novas possibilidades. Ele é o médico das almas, curando os males físicos e refrigerando as nossas almas. O grande terapeuta. A Néia fez uma palestra semana passada, foi muito bacana, porque ela mostra
a doçura de Jesus conversando com as mulheres do Evangelho. E é essa doçura, né, desse terapeuta que modifica as almas. Então, é muito importante. Hoje a gente está vendo na medicina contemporânea, dentro da psicologia e etc., essa chegada mais perto desses especialistas, desses médicos, desses doutores, nos ouvindo melhor. Porque não é só curar a doença da nossa alma, mas é nos oferecer possibilidades, fazer com que a gente possa enxergar coisas novas, para que a gente possa vencer essas dificuldades que a gente possui. Com a vinda, é muito importante o médico terapeuta dar atenção ao inconsciente do indivíduo, não somente naquilo que o está reprimindo, como uma doença, também naquilo que ele possa ver, ele propiciar novas oportunidades. Quanto ao paciente que busca o auxílio das religiões, das doutrinas, nós aqui recomendamos, né? Deve também ir em busca da terapia convencional, tomando os medicamentos indicados, pois, mesmo possuindo problemas relativos às obsessões, o nosso corpo deixa de produzir certas enzimas, elementos químicos, né, que nós precisamos, que nos auxiliam na busca da cura. Os remédios irão com certeza nos auxiliar. Então é muito importante que, quando a gente busca o auxílio, mesmo dentro da doutrina, os desequilíbrios mentais e etc. que a gente possui, os medicamentos, através de um terapeuta, através de um psicólogo, etc., isso com certeza vai nos auxiliar. A medicina moderna está aí, gente, fazendo curas. São transplantes, são coisas incríveis, operações do cérebro. São grandes milagres que hoje a ciência nos oferece. E a importância dessas curas, porque são curas, é que a gente realmente direcione novamente a nossa vida para o bem maior. Porque se nós nos colocamos dentro de diversas terapias, dentro de cirurgias e objetivamos curas e conseguimos, e aos poucos a gente retorna às coisas da terra, com certeza esses males irão retornar e nos causar males difíceis, porque é Jesus que fala, né? Que se a gente realmente não se curar, com certeza outras obsessões irão chegar até nós. Nós nem sempre encontramos Jesus no convencional, né? Da forma convencional, pelos caminhos normais, mas sempre a gente vai precisar de amigos, né? Então a gente vê que os amigos do paralítico o ajudaram. Esses amigos, eles podem ser tanto encarnados como desencarnados. Quem lê as obras de André Luiz vê como os nossos mentores, os nossos anjos da guarda, se esforçam para trazer a gente até uma casa espírita, até uma casa religiosa, para que a gente possa realmente começar a modificar. E os nossos amigos verdadeiros, às vezes uma conversa de um vizinho, de um amigo perto, aos poucos, eles vão nos direcionando e nos trazendo até a casa espírita. Então a importância dos amigos é muito grande. No versículo 11, é muito interessante porque nas curas de Jesus, ele diz assim: vá e procure seus superiores. Para outro ele diz: vá e não peques mais. Mas para esse ele fala diferente, né? Vá para a tua casa. É uma afirmativa. Vá para a tua casa. É uma afirmativa.
Quando Jesus ordena ao paralítico que tome seu leito e vá para casa, ele afirma que o nosso passado caminha conosco e com ele nós devemos estudá-lo. É muito comum a gente ver, se eu tivesse a experiência que eu tenho, o que nós fizemos está feito. Não devemos nos envergonhar do que nós somos. O que nós devemos fazer é nos estudar, ver, e a gente com certeza vai conseguir muitas coisas. Portanto, quando estudamos e examinamos nossas vidas e observamos nossos erros, os nossos desafetos e nos propomos a mudanças, coisas ótimas costumam acontecer em nossas vidas. Agora eu vou narrar para vocês a obra de Divaldo Pereira Franco e de Amélia Rodrigues, que chama Primícias do Reino. É uma conversa muito gostosa que Jesus tem com esse paralítico de Cafarnaum, e depois ele vai ter uma conversa com Simão Pedro. É muito interessante. Amélia Rodrigues, no livro Primícias do Reino, por Divaldo Pereira Franco, nos conta a singela conversa com Jesus, com o paralítico. Dá até o nome dele. Natanael ben Elias era um espírito em expiação, resgatava erros do passado e, ao adentrar pelo teto à casa de Simão Pedro, se depara com o divino mestre que lhe diz: Natanael ben Elias, crês que posso te curar? Creio, Senhor. Mas ele fala: como que ele sabe meu nome, né? Mas como o Senhor sabe meu nome? Conheces-me? Conheço-te desde ontem. Esse ontem quer dizer os primórdios de nossas vidas, né? E ele diz assim: eu sou o bom pastor e conheço todas as ovelhas que o Pai me confiou. Se fosse nos dias de hoje, ele falava: eu sou Jesus Cristo, o governador do planeta, eu coordenei o planeta Terra, e no dia que o Senhor, nosso Pai, Deus, me deu essa condição, eu cuido de todos absolutamente. Jesus aqui afirma que nos conhece a todos, que nos conhece pelo nome, pelas nossas angústias, tristezas, necessidades e etc. E a nossa condição espiritual também. Finalizando, ele diz a Natanael: toma o teu leito e vá para casa. Depois de várias horas, Simão percebe sinais de cansaço no mestre e pede aos que lá estavam que o deixassem. A casa de Pedro em Cafarnaum dava fundos ao grande lago de Genezaré, e Jesus, saindo pelo quintal, senta-se sobre raízes de uma árvore muito frondosa que tinha, porque naquela época a Galileia ali, aquela localidade, ela era bela. Permanecendo em silêncio a meditar, Pedro aproxima-se feliz, dizendo ao mestre: que grandes coisas foram feitas nesse dia, né? Mas depara com o semblante triste do mestre, observando lágrimas em seus olhos, e lhe pergunta o porquê. Jesus afirma que os homens não haviam entendido os seus ensinamentos e diz: Natanael comemora a saúde em júbilo, com música, festa, prazeres, mulheres, com amigos embriagados em uma casa de Cafarnaum. A tristeza de Jesus era pela insensatez de Natanael. Era o mesmo que pegar uma vasilha suja
e colocar nela um vinho novo. E continua. Tem coisas, Simão, que nós ainda não conseguimos compreender. Mas, mais tarde, quando a dor produzir amadurecimento no homem, nestes espíritos, eu vou enviar alguém que irá continuar o serviço de iluminação das consciências. Jesus falava do Consolador. O Consolador que ficará ao lado da humanidade, que ajudará sem cansaço e lentamente, e vai elaborar a era de paz e de alegria, restaurando a solidariedade em todos os corações. 18 de abril de 1857, Allan Kardec publica o Livro dos Espíritos. Vamos aos passos.